Antes de mais, e em nome da Fundação Cortino Miranda, eu quero agradecer a presença de todos, em especial à doutora Sandra Gonçalves, pela disponibilidade de estar connosco hoje a partilhar os seus conhecimentos. Iniciamos assim as comemorações do Dia Internacional dos Museus, que se assinala no dia 18 de maio, e este ano a temática é o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. O tema escolhido aqui pela Fundação Coutinho Miranda é a arte e a mente, pois pensamos neste tema pela necessidade de refletirmos aqui um bocadinho sobre o nosso comportamento durante a pandemia de Covid-19 e da importância das artes neste período também. Este período trouxe-nos aqui algumas mudanças, não é? Nomeadamente da nossa forma de viver, fez-nos questionar muitas coisas e colocou a nossa saúde mental à prova. Sendo aqui a missão do Museu da Fundação Coutinho Miranda construir conhecimentos sobre a arte surrealista portuguesa, uma vez que temos também o Centro Português de Surrealismo, integrando aqui múltiplas vozes e olhares, de forma a estimularmos o pensamento crítico e a própria criatividade, desenhamos, julgamos nós, um programa que fomenta o diálogo e permite criar ligações multidisciplinares entre as artes e outras áreas de conhecimento, nomeadamente a área da saúde. A coleção da Fundação sendo maioritariamente surrealista, que vem do movimento artístico literário criado pelo poeta e crítico André Breton, em Paris, na década de 20 e aqui, década de 20, século XX, porque já temos 20 no século XXI, não é? O surrealismo é aqui fortemente influenciado pelas teorias psicanalíticas de Freud. Destaca aqui o papel do inconsciente, do automatismo, na nossa atividade criativa, sem qualquer controle, alheio a qualquer preocupação estética e moral. E aqui a doutora Sandra Gonçalves, psicóloga e investigadora, irá relacionar a psicologia com o surrealismo, com este movimento artístico e literário que explorou muito bem o inconsciente e os sonhos, que é o subtema deste dia. A minha colega a Joana Rosa irá também aqui desafiar a doutora Sandra Gonçalves nesta partilha de conhecimentos, a quem eu passo agora a palavra, a doutora Joana Rosa, da Fundação Coutinho Miranda. Obrigada, boa tarde a todos. Vou passar a apresentar uma pequena biografia da doutora Sandra Gonçalves. É psicóloga e trabalha com sonhos, seus processos e símbolos, e é um dos seus interesses de longa data. Além do entendimento individual, tem realizado workshops e formações, quer em contextos académicos e de formação de terapeutas, quer para grupos diversos. Os estados modificados de consciência e o seu estudo têm sido transversais à sua vida, enquanto parte de uma equipa de investigação na Fundação Bial, na Associação Luso-Brasileira de Transporte Pessoal e em variados projetos e contextos. Interessa-se igualmente por educação, comunicação e, na verdade, por mais ou menos tudo. A sua mais recente intervenção nos mídias foi na prova oral. Esta conversa será à volta dos sonhos, o seu tema, e citando as suas palavras, doutora Sandra Gonçalves, para que um ser humano se possa transformar a si mesmo e ao mundo, necessita de aceder e interagir com a matéria plástica dos mundos subjetivos, através do símbolo e da imaginação. Portanto, como é que acontecem os sonhos? Obrigada, Joana, e obrigada antes de mais à Fundação pelo convite tão gentil, a doutora Marlene e também a si, Joana, por terem sido interlocutoras tão vivas e por fazer isto acontecer, e a toda a gente realmente que está aqui com vontade de se envolver nesta coisa que nos diz respeito a nós todos, não é? E isto dos sonhos, de facto, isto nos respeita a nós todos, como a saúde mental, falávamos há pouco, não é? Falava-se há pouco, nos diz respeito a nós todos. Parte do problema que nós, se calhar, temos neste momento é que nós estamos a viver uma fase de uma forma muito exteriorizada, nós estamos a viver muitas notícias que vêm de fora, as coisas que vêm de fora, temos tido, se calhar, fora as nossas neuras, vá lá, de cada um, poucas oportunidades de entrarmos em contacto com o nosso mundo interno em momentos de tais transformações. E, portanto, se calhar, temos mobilizado pouco essa nossa criatividade e pouco essa nossa espontaneidade que os sonhos e que a arte nos trazem e em que se assemelham. E, portanto, se calhar são funções importantíssimas para o nosso equilíbrio, quer para o nosso equilíbrio interno, cada um, quer para o nosso equilíbrio social. Podermos voltar a encontrar-nos com esse aspecto. Então, se nós partilharmos aqui
a nossa tela, ok. Temos aqui algumas coisas interessantes. Portanto, como é que acontece um sonho? Podemos até começar por nos dizer que há esta definição do Stanley Krippner, que parece assim uma coisa um bocadinho vazia. Reparem, sonhar pode ser conceptualizado como uma série de imagens relatadas na forma de narrativas que ocorrem durante o sono. E nós, o que é isto? Porquê é que isto é assim? Há aqui uma preocupação para ser neutro, não é? E porquê que há esta preocupação do Krippner para ser neutro? Porque existem muitas maneiras de olhar para o sonho. E quando ele diz que sonhar pode ser conceptualizado fenomenologicamente, está desde logo a focar o sonho na experiência do sonhador. E, portanto, isto é uma abordagem particular em psicologia, não é? Que quer saber o que é que isto significa, qual é a importância disto para cada um. E não está, logo aqui, preocupado com julgamentos externos. Está preocupado com aquilo que cada um vive e cada um experimenta. Depois ele diz-nos como uma série de imagens que são relatadas na forma de narrativas. Ora, ele aqui está-nos a dizer, parece um truísmo, pois para nós os sonhos são imagens. Bom, exclui-se aqui as pessoas que são invisuais na nascença, não é? que sonham de outras maneiras. Mas uma série de imagens relatadas na forma de narrativas. Ele não diz isto inocentemente, ele diz isto porque um dos grandes debates que tem havido nos sonhos é se os sonhos já nos aparecem enquanto tal, com aquela sequência como nós os contamos, ou se os sonhos são, por exemplo, uma série de quadros, uma série de estímulos também, não é? Cerebrais que se traduzem em quadros, que nós depois reestruturamos e transformamos em narrativas depois. E ele então escapa-se a este debate, mas ao mesmo tempo reconhece estas duas visões desta maneira. É uma série de imagens relatadas na forma de narrativas. Reparem, se nós formos para os pós-analistas, não é? Um sonho é em si um todo, não é? Que acontece por si mesmo. Mas se nós formos para as teorias mais neuro-atuais, algumas pessoas vão dizer, não, isto é aqui, disparam aqui umas ligações, disparam aqui umas coisas no cérebro, são evocados determinados conteúdos e depois nós tecemos, quase como seríamos um Rorschach. Nós temos aqui uma série de estímulos aleatórios que nós organizamos. Para nós isso não é importante, porque até de uma maneira ou de outra nós estamos a falar de um processo criativo, não é? Nós estamos a falar, tanto é criativo nós gerarmos aquilo de início, como é criativo aquilo que nós fazemos com elementos díspares, de forma a que eles façam sentido. Mas existe este debate, que ocorrem durante o sono, pois. Nós sabemos, mas é importante dizer isto, porque nós temos aqui, podemos aqui mais ou menos achar que estes dois estádios, o 3 e o 4, do sono, estão fundidos. Então, nós estamos acordados, adormecemos, passamos um sono mais ou menos superficial, depois um estádio 2, depois um 3, 4, nosso sono profundo, e depois entramos em sono REM, Rapid Eye Movement. E é aqui que nós sonhamos, e depois os ciclos repetem-se, não é? É aqui que nós sonhamos. E nós vemos isto nos mamíferos, por exemplo, mas não só nos mamíferos, isto também se vê nos pássaros, ou pelo menos em alguns pássaros. Alguém que está a dormir e os olhos começam a mexer de um lado ao outro. Portanto, este é um sinal fisiológico, há mais, mas este é aquele que nós podemos observar, não é? De que está-se a sonhar. Isto é muito útil de muitas maneiras. Se nós estivermos em um laboratório, podemos acordar as pessoas e coitadinhas, ficam um bocadinho aborrecidas, mas vão poder contar diretamente aquilo que se está a passar, porque vão se lembrar muito, muito bem. Mas nós próprios, pessoas muitas vezes que têm dificuldade em lembrar-se dos sonhos, uma estratégia é, se tiverem alguém com elas, a pessoa deixar os olhos mexer um bocadinho e depois acordar o outro. E o outro vai pelo menos saber que sonhou. E que toda a gente sonha e que sonhou. Peço desculpa, nesse movimento, quando estamos no sono REM, portanto é o movimento dos olhos, não é? Rapid Eye Movement, rápido movimento dos olhos, todo o corpo está estático, ou não? Isso é muito importante estar a dizer, Joana, isso que a gente está a dizer, porque de facto nós temos uma espécie de paralisia do sono, que depois não é aquela paralisia que nós temos no sono profundo, as pessoas que acordam e não se conseguem mexer. Aqui é mesmo muito funcional e é aquilo que faz com que, por exemplo, os cães que nós temos em casa, os gatos que nós temos em casa e nós também, não hajamos o sonho, não é? Não fiquemos a correr atrás do gato que viu, ou não façamos outras coisas, portanto há uma inibição do movimento que nos permite sonhar sem que isso nos ponha em perigo. E esse movimento dos olhos, segundo que também já ouvi,
é verdade que fazemos o movimento dos olhos, como se, por exemplo, se estamos a subir umas escadas, os nossos olhos acompanham esse movimento dessa ação, ou é indiferente, ou é só um movimento aleatório? Parece ter a ver com aquilo que se está a ver, de facto, quando está no nosso sonho, mas depois às vezes vocês vão ver que há alturas em que aquilo mexe muito depressa, portanto parece quase também ter a ver com padrões de estimulação do cérebro, muito, muito fisiológicos. Então pode ser um bocado das duas coisas. E isto está a dizer agir, porque inclusivamente depois isto pode ficar muito high-tech. Então há gente em laboratórios do sono e do sonho, ultimamente, que põem um aparelho qualquer que é sensível a este movimento. Portanto, nem precisamos quase do EEG, do eletroencefalograma, podemos simplesmente ver que as pálpebras estão a mexer e, portanto, aquele sujeito está pronto, está maduro para a investigação. Ok, o que é que nós podemos dizer aqui mais? Joana, peço que esteja mesmo à vontade. Claro, claro. Basicamente o sonho é quase um filme daquilo que nós vivenciamos enquanto estamos conscientes, certo? Portanto, há aqui uma mistura das nossas vivências com aquilo que está no nosso subconsciente, não é? Aquilo que nós não sabemos muito bem descrever, mas que nos apoquenta. Ok, então nós podemos voltar ali depois se nós quisermos, mas eu quero voltar aqui às funções 1. Às funções. Porque o que me está a dizer é se calhar assim, um dos tenets, uma das bases da teoria dos sonhos, a teoria do trabalho dos sonhos, sobretudo numa abordagem eclética como aquela que eu costumo fazer, que é o sonho é uma experiência multinível. E nisto nós vamos, se calhar, até divergir um bocadinho do Freud, ou vamos divergir um bocadinho de algumas pessoas. É a noção de que nós podemos estar a ter um sonho, tem várias leituras e várias abordagens que, se calhar, correspondem aos vários níveis da psique. E pode ser tudo ao mesmo tempo. Nós estamos a falar de símbolos e estamos a falar de metáforas, não é? E quando nós trabalhamos com símbolos, vejam as obras da Fundação. Nós não lhes aplicamos uma lógica formal, uma lógica de ou A ou B, ou isto ou aquilo, não, pode ser A e aquilo. Como a Joana outro dia dizia, pode ser meio animal, meio homem, podem ser dois animais. Estas coisas são possíveis, não é? Nós temos quase aqui uma lógica afetiva, temos uma lógica animista, temos uma lógica que possibilita a não contradição também. É um estado de não contradição. Tudo torna-se possível, não é? Tudo é possível e não é contraditório. Então, um sonho pode ser ao mesmo tempo uma realização de desejos, por exemplo, no sentido mais. Um sonho pode ser a apropriação de restos diurnos, como nós estávamos a dizer. Um sonho pode ser um ensaio, como se nós estivéssemos no palco, ou como se fosse quase como se fosse uma pergunta de nós a nós mesmos, uma coisa ficcionada. Então, e se eu fizesse não sei o quê? Então, e se acontecesse não sei quantos? Vamos experimentar. E experimentamos assim. Podemos experimentar a escrever, se nós gostássemos de escrever. Podemos experimentar a pintar. Mas nós criamos esta experiência virtual e vamos dentro dela. E depois temos as outras, podemos resolver problemas, por exemplo, e nós sabemos que a nossa cultura está recheada de exemplos, e se nós formos atentos a isto, não só na ciência, mas também na arte, mas também em circunstâncias, em que há problemas que são resolvidos aqui, porque um sonho é um estado instável. Fisiologicamente é um estado instável. Exato. Há muitas ideias que surgem nos sonhos, correto? Muitas ideias que surgem nos sonhos. Depois são concretizadas na vida consciente. Estes padrões rígidos que nós temos, não é? A que também chamamos eu, nós também somos a nossa forma de pensar, ficam mais fluidos. Então, há outras coisas que podem acontecer e que podem vir à tona. Aquilo que estávamos a falar, ou que se falou há pouco, da questão dos automatismos, não é? Toma aqui a forma desta capacidade de autorregulação que nós precisamos treinar e que é tão pouco encorajada, exceto precisamente, se calhar, em quem lida mais com a arte, e aqui o surrealismo ainda por cima tem um peso muito, muito importante, que é, nós vivemos muitas vezes muito controlados, não é? Num funcionamento muito controlado, seja social, seja académico, seja não sei quantos,
e depois temos um descontrole total. Reparem que mesmo no sonho o descontrole não é total, porque nós temos aqui uma mediação de um superego, como é que isto chega aqui, não é? Mas temos a capacidade de largar. E no meio, entre uma coisa e a outra, o que é que nós temos? E esta capacidade de regular é algo que em psicologia nós valorizamos, e eu valorizo muito, porque, por exemplo, para trabalhar um sonho, se eu estiver só no sonho, eu não consigo trabalhá-lo. Se eu estiver só a interpretá-lo, eu também não consigo trabalhá-lo. Portanto, eu preciso de poder deixar ir o suficiente e de perceber quando é que tenho que ir e quando tenho de ir voltar. E uma das coisas mais difíceis quando as pessoas trabalham com sonhos é mesmo, muitas vezes, deixarem vir a ideia. Por exemplo, eu já vos vou aqui mostrar... ok, deixa-me só ver aqui em termos de teorias o que é que nós estamos aqui. Portanto, tudo isto nós estamos a ver aqui, desde construção, descoberta de sentido, a perspectivas novas, a aprendizagem psicossocial, a regulação dos efeitos e as outras coisas que nós tínhamos antes, não é? Porque nós temos toda uma tradição de trabalho com sonhos que passa por mensagens dos deuses, não é? Temos todas as outras teorias que falam de inconsciente coletivo. E o que nós dizemos é, isto pode estar tudo a acontecer ao mesmo tempo. Nós podemos num sonho ter um registro autobiográfico, um registro premonitório, se isso existe, e um regime de maior sabedoria e uma coisa, tudo. Portanto, nunca podemos, se calhar como a arte, nunca podemos olhar para ali e dizer isto é só aqui. Isto pode ser tudo. Pode ser tudo. E esta liberdade não é só na arte, é também em nós. O sonho remonta às civilizações antigas, portanto é um tema que toda a gente vivencia, não é? Por muito que não se lembre, não é? O sonho temos sempre, temos todas as noites, correto? Podemos não nos lembrar deles, não é? Eu sei que, não sei se quer contar aquela história dos aborígenes que mencionou, porque isso tem muito a ver com a questão do sonho vir ser interpretado como uma mensagem dos deuses que nos indica o que fazer, não é? Não sei se era interessante. A das crianças, não é? Sim, dos bebés. Dos bebés, esta história é tão deliciosa. Então, há grupos australianos de aborígenes, ou de aborígenes da Austrália, não sei se eles consideram australianos, mas que, para quem o tempo do sonho é, de certo modo, mais real e mais formador, mais formativo da realidade do que aquilo que nós, na nossa cultura aqui, estamos habituados a considerar. E a verdade das coisas também se encontra mais aí. Então, esta história, eu acho, é de facto deliciosa, que é assim. Tem a ver com a concepção das crianças. Tem a ver também porque é que determinados grupos australianos pensam que estão a ter umas taxas de natalidade mais baixas. E não é nada daquilo que nós imaginamos. É assim, os aborígenes dizem que para uma criança ser concebida, ela primeiro tem de ser sonhada. E para ter de ser sonhada tem que ser um sonho, tem que ser um sonho leve, não pode ser um sonho em que as pessoas apaguem tudo. Portanto, tem que ser um sono de quem não está demasiado cansado, uma sesta à tarde, de preferência na paisagem, num lugar sagrado, num lugar especial. Junto de uma nascente, de uma árvore antiga, de uma rocha, consentirá esta ligação aos elementos da natureza que se calhar são os nossos primeiros elementos simbólicos, não é? Portanto, isto vai buscar aqui umas camadas interessantes da nossa psique. Então, tem que haver um sonho antes de haver criança. Depois, curiosamente, este sonho com a criança que há de nascer é território masculino, não é território feminino. É engraçado, é o homem quem sonha o seu filho. Sonha o seu filho, se tiver sorte, não é? Sonha, pode até fazer aqui uma espécie de incubação, pode até fazer um pedido, mas pode acontecer que não. E então, ele vai ter um sonho que vai aparecer uma criança, que é tudo semelhante a uma criança maior, mas pequenina, assim, pequenina em tamanho, a quem ele pode depois pedir que venha consigo. E então vai com ele, assim, alguns do seu corpo, até chegar ao pé da que vai ser a mãe da criança. E a criança, enfim, o espírito, aquela criança sonhada, vai então saltar ou entrar no corpo, na aura, no espaço psíquico daquela mãe. E a concepção pode existir em qualquer altura, a concepção física. Mas aquele é o momento da concepção. O momento da concepção é este momento e é o momento do sonho. A subtileza, o refinamento, se nós quisermos, classe cultural disto tudo, é que, para estes grupos, o pai da criança vai ser sempre quem sonhou. E pode não ser o pai biológico.
pai é quem sonha. Isto diz-nos muito daquilo que os sonhos podem ser, não é? Como podem ser tão importantes para nós lermos a vida, não é? Diz-nos muito da valorização da criatividade nestes grupos, que parece uma coisa tão mais civilizada do que aquilo quase que nós temos aqui. Não é? Alguém que pode dizer que aquilo que se passa no plano simbólico é muito mais importante do que aquilo que se passa noutros planos. Um plano real. É muito bonita essa história. Queria só interromper para dizer aos nossos ouvintes que poderão colocar questões através do bate-papo ou adicionando a reação levantar a mão. Portanto, há alguma relação entre o sonho e a memória? Sim, muitas e muitas maneiras curiosas. Quer dizer, num primeiro momento, o sonho facilita a memória. Sonhar, dormir no geral, mas sonhar facilita a formação mesmo de conexões no cérebro que nos permitem acomodar quer as memórias, quer memórias de factos, quer memórias de procedimentos. Por exemplo, quem alguma vez experimentou a fazer um desporto novo, alguma coisa de precisão, provavelmente teve a experiência durante aquele dia. Repetiu N vezes a mesma tarefa e com poucos progressos, e se calhar tantas dormiu, e no outro dia era mais fácil fazer. Portanto, há coisas que se passam durante a noite, durante o sono e o sonho, que só se podem passar durante a noite e o sonho. Não é? Mesmo a aprendizagem pura e dura, de matérias escolares ou de matérias, precisa que durmamos para elas, para se poder sedimentar, para passar vários compartimentos de memória de uns para os outros, para ser processada. Reparem o que é um sonho. Um sonho também é um processamento cognitivo de vários conteúdos, né? Portanto, precisa de acontecer aqui. E depois, para além disso, não é? No sonho, vários elementos nossos, que são várias memórias também, que estão soltas, são articuladas em redes de significado, em redes semânticas, deixam de estar ali soltos, não é? Mas fazem aproximações. E fazem aproximações de acordo com o sonhador, de acordo com o momento do sonhador, de acordo com os estados afetivos, outra vez umas lógicas de semelhança, não é? Outra vez umas lógicas de semelhança. É por isso que os sonhos também não podem ser entendidos de fora. Mas há ainda aqui uma questão interessante que é, eu não sei se eu tenho aqui, é isto. Nós hoje em dia, quando olhamos para os sonhos, a nossa voz popular, vá lá, nós temos uma pergunta arqueológica, que é, porquê é que eu sonhei isto? Ou seja, a pergunta que quase toda a gente faz procura uma causa no nosso passado para o sonho no nosso presente. Não é? Por exemplo, mas os sonhos baralham isto tudo, porque mais anteriormente nós não sonhávamos por causa do que tínhamos passado, nós sonhávamos com um aviso de futuro. Então, o atrator dos sonhos, se nós quisermos assim usar uma linguagem um bocadinho a mais das teorias do caos e destas coisas, os atratores dos sonhos então, se calhar estão no futuro. Quem sabe se o sonho vem do futuro ou vem do passado? Quem sabe o que é que a nossa mente é? E esta capacidade de deixar vir é tão mais importante, porque não estamos a lidar só com as causas conhecidas, não é? Nós estamos... O velho está passado para trás, e aqui não é só o velho, há um novo. Quando nós nos convidamos, através da arte, através dos sonhos, a deixar vir, nós estamos a abrir portas ao futuro. E num momento destes que nós partilhamos, é fundamental que nós abramos portas ao futuro, não é? Por isso é que muitas ideias, como dissemos há pouco, surgem nos sonhos. Como os êxitos do Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, foi um desses casos. Portanto, estamos a falar do futuro, não é? Algo que vai acontecer. Exatamente. Pode haver aqui um desbloquear, não é? De todas estas ideias que podem estar um bocadinho confusas, e então o sonho pode arrumá-las, não é? E nós todos sonhamos, não é, Joana? Nós todos sonhamos, ou só alguns é que... Sim. Ok, nós todos sonhamos, esperamos que sim, que toda a gente que esteja aqui sonha, porque os sonhos têm todas estas funções que nós tivemos a ver, não é? Os sonhos são fundamentais para a memória, são fundamentais para a saúde mental. Nós sabemos, por exemplo, pessoas que sejam seletivamente impedidas de sonhar,
estas pessoas vão, por um lado, vão dar um bocadinho em baixo, mesmo o humor, o processamento vai estar em baixo, mas depois, se isto for muito sistemático, as pessoas, a tendência é para começarem mesmo a alucinar, acordadas, até como se o sonho entrasse em modo automático. Portanto, nós podemos sonhar. Há coisas que nos podem inibir o sonho. Ou seja, nós sabemos que há algumas substâncias, mesmo o álcool, nós sabemos que há alguns antidepressivos. Diga. Medicação também. Medicação, exatamente. Quem está medicado deve perceber se esta medicação altera ou não a quantidade de REM que tem. Porque é uma das razões porque as pessoas a dar altura não se lembram tanto. E aqui nós temos uma questão muito engraçada que temos aqui no início. Reparem, nós explorámos isto aqui, mas o sonho diminui com a idade. Então é tão engraçado. Reparem como isto... Reparem também os paralelos nisto. Nós temos um recém-nascido, metade do tempo que está a dormir, está a sonhar. Ok? Imaginem que ele dorme não sei quantas horas, metade dessas horas ele sonha. Mas quando nós chegamos a um adulto, assim se calhar da minha idade, 20% do tempo que eu durmo eu sonho. Vou ter menos sonhos, mas também o que é que será que eu preciso menos de fazer do que um recém-nascido? Não é? Em que é que o meu cérebro é menos solicitado? Em que é que eu sou menos solicitada? Que posso ter isto? E o que é que acontece se eu sonhar mais? Quais são as diferenças interindividuais? Porque aqui apetece dizer que as pessoas mais criativas sonham mais e se calhar não deixa de ser verdade. Há até uma altura, perto dos 7 meses de gestação, em que todo o tempo que um bebê no útero dorme, sonha. Ou seja, isto é exigente. Sonhar é exigente e acompanha, responde à exigência. Não é? É uma coisa profundamente humana, tão humana quanto isto. Tão humana quanto isto. E estávamos aqui, ajude-me lá, Joana. Quanto ao processo criativo. Ora bem, síntese de perspectivas teóricas sobre os sonhos e suas funções, portanto já passamos um bocadinho por aí, não é? Existem estratégias para recordar os sonhos? Existem as más, não é? Que a gente já começou, que é acordar a pessoa ali, coitadinha da pessoa, mas pronto, vai-se logo lembrar-se por acordar em REM, seja eletronicamente, seja por alguém que esteja ao lado, pronto, certifiquem se a pessoa pode dormir depois, é um pouquinho mais degradável, mas para as pessoas que não sabem se sonham, isso é muito importante, não é? Se as pessoas não sabem se sonham, então é muito importante. Mas temos mais estratégias, temos algumas mais soft, não é? Mas eu tenho ideia que havia aqui qualquer coisa atrás. Eu que me tinha perguntado se todos sonhamos, todos... Bom, a gente já lá vai, já nos vamos lembrar. Tinha a ver com esta coisa, questão do processo do improviso, mas a gente já vai fazer. Ok, sim. A nicotina, às vezes não sabemos. Por outro lado, não se sabe porquê, e se calhar não deve ser tomado aleatoriamente, mas da mesma forma que há coisas que suprimem o sono REM, há coisas que o incrementam. Por exemplo, a vitamina B6. Por alguma razão, as pessoas tomam vitamina B6 começam a relatar que se lembram mais dos sonhos e que sonham mais. Coisas como o ginkgo biloba, novamente, não tomar sem a aprovação médica, mas que fomentam a circulação periférica, não é, do cérebro, sanguínea, parecem aumentar os períodos de REM. Ou seja, parece que um cérebro, quando está a funcionar bem, se sonha mais, não é? E como também limpa detritos, e nós sabemos que as fases do sono são muito importantes para sonhar, para limpar detritos, para limpar a porcaria, reparem lá, isto é tipo porcaria psíquica, não é? E também outro tipo de porcaria. Se calhar é interessante. Pois claro que nós fomos muito carregados em termos de algumas emoções muito intensas, vamos ter dificuldade em adormecer, ou se tivermos leituras, que já teve a experiência de ler Agatha Christie, ou então uma coisa interessantíssima qualquer, não dormiu. Autossugestão diurna. Já sei o que era. Autossugestão diurna. Ora, o que isto tem a ver com outra coisa também. Nós todos sonhamos e nós já percebemos que temos ciclos de sono, não é? E mais ou menos 90 minutos à noite nós sonhamos. Agora, passam-se mais coisas. É que estes 90 minutos, que há quem chame os ritmos ultradianos, portanto não são os circadianos que demoram um dia inteiro, mas são ultradianos, há vários no mesmo dia, nós podemos aproveitar e aprender a usá-los. Não é?
Porque nós, de 90 em 90 minutos, mais coisa, menos coisa, e reparem, por exemplo, a periodicidade das aulas, ou reparem outros ciclos a que nós naturalmente nos fomos, não é, ajeitando, nós mais ou menos 90 em 90 minutos entramos num estado parecido, num estado mais sonhador, num estado mais distraído. Se calhar é como nós dizemos para nós mesmos, estou um bocadinho distraída. Ou então dizemos de outra maneira, estou a precisar de café. Ora bem, quando nós estamos a precisar de café, se calhar nós estamos a entrar, notamos, alguma coisa em nós notou, que saímos do nosso estado usual. E aí temos duas hipóteses, ou tomamos café, ou percebemos que estamos num estado assim de alma vaga, como o outro. E neste estado nós podemos fazer estas coisas. Podemos sonhar acordados, podemos ver o que é que nos vem à mente. Se calhar estamos mais plásticos, mais fluidos. Se calhar é um bom momento para ver o que é que vem, o que é que surge, o que é que está presente. Às tantas não tem nada a ver com isto. Se calhar é um bom momento, não para ter um furor produtivo, mas para nos deixarmos estar em contacto, para passarmos barreiras, estamos nestas barreiras mais fluidas. E para contrariar esta tendência cultural, não é, de passar à produtividade. Porque depois é assim que nós não nos lembramos dos sonhos. O mesmo mecanismo que nos faz tomar sistematicamente, não estou a dizer que alguém que tem uma tarefa para fazer depois do almoço não há de tomar café, eu tomo. Mas se eu sistematicamente boicotar isto em mim, eu estou a boicotar um tipo de funcionamento que se calhar culturalmente não é o mais valorizado neste momento, ou socialmente não é o mais valorizado, mas que tem a ver com estas nossas dimensões da psique, com as quais nós precisamos de estar bem e que têm coisas para nos dizer. Então, o convite aos participantes pode ser, então e se olharem à vossa volta e se deixarem distrair, onde é que isso vos leva? Então e se, nessa altura, forem ler poesia, será que isso é tão violento como ir realizar uma tarefa? Então e se tivermos ali obras de arte para decorrer e não tivermos a julgar nada, o que é que acontece, não é? Como é que vai ser? E nós podemos fazer essa experiência, embora não estejamos com certeza todos aqui na mesma onda, mas temos aqui esta obra que a Fundação tão gentilmente nos deixou trazer para aqui, não é? Que é A Cabeça da Medusa, não é? Corrija-me, não é? A Cabeça de Isabel Meireles. De Isabel Meireles, que fez agora o aniversário dela, não foi? Que vocês fizeram... Exatamente em abril, sim, no final de abril. Muito bem, muito bem. Agora reparem, cada um de nós, penso que a gente está a conseguir ver muito bem, observem bem o que nós estamos a ver aqui. E se tiverem um papel, alguma coisa ao lado, se não deixem o que vos venha à cabeça, observem, vamos experimentar observar um bocadinho esta obra. O que é que nós vemos? Não é? Começamos, vemos aqui, será que é líquido? Será que umas pessoas veem cobras, outras podem estar a ver lagartos? O que é que vos vem à cabeça? Que sensações estão a ter, ou sentimentos? Nós depois já vamos falar disto. Que sensações ou sentimentos vos vêm? Reparem nos olhos, reparem, percebam-se a vocês. Okay? O que é que isto faz? Há palavras? Que palavra vem à mente? Sem julgamento. Olhamos para a cobra. Será? Que bicho será? O que nos vem à mente? O que nos vem ao coração? O que nos vem ao sentir? Temos vontade de nos aproximar? Nos afastar? O que é que se passa no nosso mundo? E depois, se nós olharmos, vamos aqui olhar, temos aqui uma porta. Temos aqui uma porta. Eu vou pedir que cada um de nós agora faça como a Alice e se aproxime desta porta. E perceba o que tem vontade de fazer. O que é que apetece? Apetece fechá-la? Apetece abri-la só um bocadinho? Apetece entrar lá para dentro? Percebam primeiro. O que é que está relacionado? O que é que está relacionado? Que emoções é que estão aqui? Eu quero pensar. Agora,
Ok, aceitar a proposta, vamos abrir a porta e entrar. Qual é a primeira impressão? Está escuro ou está luminoso? Está vazio ou existem objetos? O que existe lá dentro? Podemos fechar os olhos, o que existe lá dentro? Cada um perceba. Nós vamos viajar dentro desta peça, o que há? E agora nós vamos ascender por dentro à cabeça da medusa. Cada um de nós já está a fazer esse percurso, já estamos a fazê-lo. Como é que o estamos a fazer? Ou como é que o fizemos? Vamos perceber, subimos de um momento, alguma coisa nos levou. Há escadas. Há o quê? Vamos examinar por dentro esta cabeça. O que é que será que nós vemos? O que é que isto nos lembra? Ok. Vamos perceber como nos sentimos. Que sensações temos aqui dentro da medusa? Percebemos a luz ou a falta dela, a cor, a temperatura. Estamos acompanhados ou sós ou outra coisa. E agora, cada um, durante um bocadinho de nada, durante uns segundos, vai ter a oportunidade de fazer alguma coisa que queira aqui dentro. O que quer fazer? Faça. Saiba bem o que escolheu fazer, traga-o consigo, na sua memória e na sua consciência. Toda esta experiência vai ser acessível à consciência, mesmo quando sairmos. E agora vamos nos preparar para sair. Cada um vai encontrar o seu caminho, a sua maneira de voltar à porta inicial, do lado de dentro. E agora já lá está. E vai abri-la, sair por ela e voltar a fechá-la, vendo-a de fora, como está na nossa imagem. Agora vamos olhar de fora, sabermos muito bem situados onde estamos. Ok, estamos aqui, cada um na sua cadeira ou no seu espaço, a ver esta apresentação no seu monitor. Muito bem, nós acabámos de fazer uma viagem de fantasia e ela seguiu 2 ou 3 regras básicas. Uma das regras das viagens de fantasia, e por isso não é tão solto como outra coisa, nós temos aqui, fazemos a mediação entre uma coisa e a outra, entre um estado e o outro, é que nós entramos e saímos sempre pelo mesmo lugar. Isto cria ordem na nossa psique e dá-nos uma certa segurança. Outra é que cada um foi construindo a sua viagem com orientações gerais. E depois, se calhar, na conversa podemos falar um bocadinho disto. Para algumas pessoas, se calhar, houve aqui coisas muito agradáveis. Para outras, se calhar, houve coisas diferentes. Cada um tenta perceber um bocadinho, cá está, deixando vir à mente aquilo que escolheu fazer lá dentro, no ambiente geral, em que é parecido com o vosso momento de vida atual. Imaginem que eu me sinto num momento preso da minha vida. Será que eu queria abrir a porta ou deixá-la fechada? Qual é o ímpeto que eu tenho? É abrir a porta? É proteger-me? É o quê? Imaginem que eu estava lá dentro e me apeteceu abrir os olhos desta medusa. O que é que isto tem a ver com a minha vida? Como é que foi a sensação de abrir os olhos? Reparem, como é que é essa sensação? Aquilo que eu fiz agora, que foi distrair-me e usar um tempo verbal num passado, é um exemplo do que não devemos fazer quando trabalhamos com sonhos. Toda a nossa viagem foi feita no presente indicativo. E todo o trabalho com sonhos é feito no presente indicativo. Isto é muito importante porque nos ajuda a aproximar-nos da experiência sensorial, da experiência emocional.
E portanto, tudo isto. Depois o símbolo, vocês reparem, não há um símbolo único. Nós pegamos nisto, e o que nós estamos a falar aqui é quando nós estamos a falar de interpretação versus compreensão. E basicamente existe esta citação que eu gosto, que é: por favor, não me digas o que significa o meu sonho, porque estarás apenas a dizer-me o que o meu sonho significa para ti, não para mim. Se quiseres ajudar-me, dá-me sugestões específicas que possa utilizar para reexperimentar os próprios sonhos, os meus próprios sonhos. Esta viagem que nós fizemos aqui foi assim uma simulação, não pelo interior do sonho de cada um, mas por uma peça que nós podemos explorar em conjunto, não é? E que tem estas características que nos permitem, nos são mais acessíveis do que se fosse, imaginem, assim uma coisa muito figurativa, muito só, tal e qual, muito exata, permite-nos exemplificar muito bem o que é isto. Não existe aqui um significado único, não existe uma maneira única de explorar esta peça. Ela por ela é o quê? Não sei. Ela é para cada um de nós que explorou. Ela é a mesma coisa para quem não quis entrar na porta e para quem entrou. Não sei. O que há lá dentro? E quem entra no presente indicativo e se começa a relacionar com ela? E quem faz pontos entre isto e o seu momento? Não é? Como é que é isso? Em que é que esta peça foi instrumental para nós falarmos connosco mesmos, não é? Sandra, queria acrescentar que nós no nosso serviço educativo fazemos um trabalho não tão introspectivo como este, mas do género de interpretação de obras de arte, através da nossa visita à oficina Emoções, como interpretar uma obra de arte, e é precisamente isso, nós defendemos que uma obra de arte não tem uma só história, não é? E muitas das vezes nem sequer essa história nos chega pelo artista ou pelo colecionador, e temos que ser nós, como mediadores, tentar potenciar todas as narrativas que podem ser criadas a partir da observação da obra com o nosso público. Portanto, nós construímos estas narrativas com o público e muitas vezes o público conta-nos histórias que nunca imaginamos, não é? Ao vermos aquela obra todos os dias. Portanto, é realmente um trabalho que potencia muito a criatividade e é o que nós defendemos, que é não fechar o conceito, não fechar a história. E acho que há outra coisa também, muito valor nisso que vocês fazem, que é que vocês não se propõem ser autoridade. Vocês convidam, mas não são autoridade, não é? E se calhar desfazem estas concepções que às vezes há, não é? De que isto quer dizer não sei o quê, que há um entender a peça. Não sei se há um entender a peça, da mesma maneira que eu serei uma má psicóloga, se eu achar que eu posso entender o sonho daquela pessoa, e que há uma maneira de entender o sonho. A autoridade é cada um, não é? A autoridade é cada um. E nós próprios também vivenciamos a nossa vida com a nossa interpretação, não é? Muitas vezes nem pode ser aquilo que nós estamos a pensar, mas foi assim que sentimos. Ou não foi aquela a intenção, mas foi assim que vivenciamos esse momento. Sim. Muito, muito isso. Isso que vocês vão fazer é convidar. Podemos expandir. Sim, expandir, sim. E aí o contacto com a arte é fundamental. O contacto com o mito é fundamental. Amplia, ressoa, não é? Então, reparem, nós vemos esta medusa, isto não é, isto ecoa connosco. E este ecoar connosco, não é? Que é expandir o sentido do símbolo, é que é expandir o sentido do sonho, e se calhar é que é construir cultura. Não? O que é que nós não devemos fazer? Ok, devemos usar o presente indicativo. Agora vamos ver se isto faz sentido também quando nós pegamos na arte. Usar o presente indicativo. Será que eu quero sempre usar o passado? Será que eu quero usar uma linguagem de distância? O que é que acontece? Pelo menos podemos experimentar. Se eu usar uma linguagem como esta de relação do presente, será que isso torna as coisas mais fáceis, mais difíceis? Outra coisa, substituir o porquê por outro tipo de descritivos ou subjetivos. Por exemplo, em vez de eu perguntar porque é que eu sonhei com morangos, ou porque é que, imaginem, a Cília Meireles pôs uma cobra à volta de uma cabeça, em vez de eu dizer porquê, imaginem que eu digo para quê. Para que é que eu sonhei com morangos? Ou para que é que aquela cobra está ali? Para quê? Reparem o que faz à fantasia. Agora, o que é que vem a seguir? Para quê?
para não deixar ninguém aproximar-se. Para ser uma cautela. Para ser uma vida. Estamos a falar aquela linguagem, não é? Deixámos o porquê tão bom, tão libertador. Ou é parecido com o quê? Então cada um de nós fizemos isto. Esta medusa, com aquelas, vou assumir, com cobras na cabeça, é mesmo parecida com, ou aproximar-me dela, ou estar dentro dela, é parecido com o que me aconteceu, ou com o que eu fiz, ou com o que eu me lembrei quando, o que é que nos vem à mente? Cada um de nós tem uma ideia, não é? Estamos em processo. Não usar a crítica, pois a gente dizer que não é nada daquilo não funciona muito bem. Quando muito, então e se for o significado pertence ao sonhador, certo? Outra coisa, incorporar os sonhos nas conversas diárias, que já agora é uma coisa que nos ajuda a lembrar-nos dos sonhos. Exatamente. O neurocientista Robert Stickgold, que é americano, diz que quando lhe perguntam como recordar os sonhos, ele diz que é simples, beber 3 copos de água antes de ir dormir e de certeza que vão acordar muitas vezes e vão se lembrar do sonho. Porque há ali um momento de mais ou menos 15 minutos, não é? Eu não sei se estou enganada, para nos lembrarmos. Portanto, nós temos que acordar até 15 minutos depois do sonho acontecer para podermos recordar. Sim, que E os surrealistas dizem que deixavam-se adormecer com uma colher na mão, sentados, e depois, quando o corpo começava a adormecer, a colher caía, fazia barulho e despertava-os, portanto ainda estavam ali meio acordados, meio adormecidos e escreviam os seus pensamentos. Salvador Dalí é um dos grandes exemplos de que dizia que era fundamental o sonho para o seu processo criativo. Isto é tão giro. Eu estou a ver daí 2 coisas. Uma, é claro, aquilo que está a construir é uma forma de acordar em REM. Não é? Se eu bebo muita água, a dar altura vou acordar quando estiver. Umas vezes em REM, outras sem, mas vou acordar em REM, não é? Vou aumentar os meus despertares. E a outra também. Nós estamos aqui a dizer que nós chegamos àquela fase e vamos acordar pelo meio. Portanto, nós estamos a arranjar maneiras de acordar aqui pelo meio. Exatamente. E depois o sono é fundamental, claro. Doutora Sandra, daqui a pouco temos que abrir a pergunta. Certo? Sim. Não sei se quer falar um pouco dos sonhos recorrentes ou dos pesadelos. Ora, temos também aqui, por exemplo, vocês observem esta peça da vossa coleção, eu acho que ela é sem título, não é? Mas podem-me lembrar... É sem título, sim, de Marcelino Vespeira. E eu escolhi, coitada da obra por nada, eu escolhi para a questão do pesadelo. Ora, eu vou pedir que cada um preste um bocadinho de atenção aqui a esta obra. E percebo o que é que está a sentir, o que é que está a passar-se com cada um. Há alguma pergunta que venha à cabeça? Há alguma coisa que nos intrigue? O que é que há de particular aqui? Se nós tirássemos elementos, ou acrescentássemos elementos, o que é que será que acontecia? E agora, eu escolhi esta peça para nós falarmos aqui dos pesadelos, porque uma das maneiras de olharmos para um pesadelo é que o pesadelo é um sonho incompleto. Não é? Reparem, um pesadelo é um sonho incompleto, ou seja, é um pesadelo, é um sonho que nós sonhamos até onde fomos capazes de sonhar e ficámos numa situação, num beco sem saída, numa pergunta, numa situação que não conseguimos naquele momento desembaraçar, desembrulhar. Não é? Da mesma maneira, independentemente, obviamente, que esta obra é uma obra nela mesma, mas nós, se calhar, conseguimos arranjar maneiras, se nós tivéssemos que completá-la, ou mexer nela, ou fazer coisas, nós podíamos completamente reformular o caráter dela. Ou seja, nós podemos parar do ponto em que ela está para outro ponto qualquer de equilíbrio em nós mesmos.
Então, se nós pensarmos no pesadelo como um sonho incompleto, o que é que nós podemos fazer? Podemos fazer muitas coisas. Se for muito angustiante, podemos deixá-lo ali. Há todo um trabalho simbólico de diálogo com as peças. Até para quando temos mais tempo, ou em sessões individuais, ou em sessões de grupo, de outra maneira, repare o desafio que era. Agora, cada um de nós, imaginem, agora nós somos os elementos deste sonho que está aqui. Esta peça é um sonho e nós somos os elementos do sonho. Agora eu sou esta caveira. Agora eu sou, e vamos começar no corpo. Isto é uma técnica que nós usamos com vários elementos simbólicos. Nós viajamos pelo símbolo. Agora eu sou esta caveira. Agora eu sou fisicamente. Vamos perceber como é que eu sou. Agora eu sou, e cada um de nós pode se imaginar. Eu sou, se calhar, rija, sou dura, sou branca, se calhar tenho uma grande componente de cálcio, tenho um certo peso, agora vamos sentir o peso que neste nosso corpo de caveira tem. Tem um peso, tem esta cor, é branco. Ok, agora, eu caveira, eu sinto-me. O que é que eu sinto? E como é que eu me sinto? Cada um de nós. Eu sinto-me que vos vem à cabeça. Imaginem-se. Esta caveira, o que vos vem à cabeça? Se calhar, eu sinto-me. Procurem completar. Eu sinto-me, por mim, quase com um buraco a mais. Quase com um buraco a mais. Talvez eu tenha que regular, até-me aqui tapar alguns buracos e deixar só os buracos próprios. Eu sinto-me. Então, eu sirvo para esta caveira, que tem tantos buracos no meu caso, e para vocês será esta caveira que sirvo para o que vem à mente. Eu sirvo para... E esta caveira que é assim, que serve para, que se sente, quero dizer ao sonhador, seja a cada um de nós, eu quero dizer ao sonhador que o que é que eu quero dizer neste momento? Qual é a minha mensagem? Olha, tu, X. O que é o X? Olha, percebam se há alguma coisa que obstaculiza ouvir o que ela diz. Ou se é fácil. O que é que acontece neste momento? Isso podemos deixar estar e ouvir. Eu, caveira, que me sinto tal, que sou assim, quero dizer ao sonhador que põe à cabeça qualquer coisa serve. E aí temos. Para mim, era, esta caveira, tenho demasiados buracos e apetece-me tapá-los, eu estou demasiado aberto. Eu sirvo para, o que me veio à cabeça foi deixar entrar o novo. Eu quero dizer ao sonhador que não pode ter realmente tantos buracos abertos, porque senão isto é de estruturação mais, há que regular as duas coisas. Agora percebam, o que é que isto tem a ver? Eu sei o que é que isto tem a ver com o meu momento de vida. Que pontos fazem vocês desta vossa experiência com o vosso momento de vida? Como é que isto se relaciona? E agora, quando olhamos para a caveira, vimos o mesmo ou vimos outra coisa? Será que isto ainda tem o mesmo sentido? Ou toda a obra pode ser outra coisa? Ok, outras coisas que podemos fazer. Podemos, em trabalho, em workshop de sonhos, vamos ao sentimento, isto é assim, por alto, vamos ao sentimento do sonho. O sentimento é posto numa mandala, portanto, num espaço circular, geralmente a partir construído a partir de dentro, até Elvira faz coisas destas muito interessantes. Depois, rasgamos-la manualmente em pedaços, ou seja, o que nós estamos a fazer é desconstruir aquilo que vimos primeiro. Depois, numa folha maior, vamos colar estes pedaços da mesma forma, de outra forma, uns em cima dos outros, qualquer coisa, a gosto, e pintamos por cima com os lápis macios até termos dado àquele todo um sentimento com que nos estejamos satisfeitos. Ou seja, reestruturamos um símbolo, pegámos nele, partimos-lo e voltámos a uni-lo de uma forma mais. Ou seja, se o sonho é um processo que ficou bloqueado, não é? Incompleto, nós chegámos até ao fim do sonho, pesadelo, e depois inventámos-lhe um fim.
reestruturamos a coisa. E podemos fazer isto também em imaginação. E eu vou passar, bom, não chegámos aqui aos símbolos, mas talvez haja aqui depois maneiras de nós chegarmos aqui. Sandra, temos que, está a aproximar-se a hora, temos que abrir perguntas, não sei se prefere, se podemos abrir e pode ser que alguma das perguntas Sim. vão de acordo ao que ainda falta conversar, que diz? Isso. Sim? Sim, vamos isso. Ok. Vamos ver se tem aqui. Nós temos aqui... Eu sugeria, Joana, que Jéssica Pombo colocou aqui uma questão que a pudesse fazer, também podemos ouvir da própria questão, certo? Julgo que olá, Jéssica Pomba. Mas pronto, a minha questão é, ainda agora estava a falar sobre o tempo dos adultos sonharem, o tempo de um bebê sonhar, e disse que havia uma fase em que quando o bebê, eu penso que entendi desta forma, quando estava no útero, que ele sonhava a 100%, e eu fiquei com a ideia de que nós sonhamos pelos estímulos do nosso dia-a-dia, pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos, não é? Então, como é que um bebê que não recebe esses estímulos, não é? Sonha. A sua pergunta, na minha opinião, é muito interessante porque nela está toda a teoria do que é um ser humano. Porque reparem lá, então, vamos lá ver, quando é que nós somos humanos, quando é que nós temos atividade cognitiva? É bom, há aqui N coisas. Nós sonhamos, para começar, pronto, vamos à parte defensiva. Porque nós sonhamos, sabemos que eles sonham e que aquilo eletrofisiologicamente e fisiologicamente é um sonho, não sabemos com o que é que ele sonha, não é? Ele podia estar a sonhar com batimentos cardíacos, não? Que é uma coisa que ele ouve todo o dia, desde a concepção. Não sabemos. E, aliás, é muito provável que sonhe, porque o batimento cardíaco da mãe está extremamente ligado ao seu estado emocional e é ultra flutuante, então é um indicador incrível. Eu há um tempo atrás tive a ocasião de dedicar um bocadinho à psicologia pré e perinatal, que me interessava muito o que é que nós sabemos psicologicamente antes do nascimento, e nós sabemos que antes do nascimento já há a pessoa. Quando é que começa a pessoa? É um debate para outra coisa, mas certamente nós estamos a falar de bebés com 7 meses, né? Estamos a falar de bebés que seriam viáveis cá fora. E, portanto, estes bebés, e eu vou mesmo chamar bebés, vou falar de bebés com 7 meses, estes bebés vivem num mundo em que a interpretação do mundo é mediada pelo corpo da mãe, pelos sistemas fisiológicos da mãe. Já há mais oxigênio, já há menos oxigênio, os neurotransmissores que são largados ali, o que é que se passa? Aquele útero está cheio de adrenalina, ou está cheio de serotonina, ou está cheio de oxitocina, o que é que se passa ali? Não é? O coração bate muito, estamos sempre num estado de excitação, estamos num estado mais calmo. Portanto, ele recebe estímulos. Se nós formos, mesmo nós sejamos muito biologicamente só, o bebê está a receber estímulos. Há muito tempo o bebê está... e eles têm uma leitura. Portanto, as coisas são agradáveis ou desagradáveis para ele. As informações de perigo chegam, as informações de calma chegam. Se uma mãe estiver muito aflita, o cortisol dispara. Não é? Aquilo é um sistema único. Portanto, o bebê leva um choque. Se a mãe estiver muito relaxada, ele também vai relaxar. Portanto, imaginem, há um estrondo cá fora, o estrondo passa através da parede uterina. E a seguir nós temos, isto é emparelhado, isto é quase comportamentalismo. E este sonho é emparelhado com uma resposta fisiológica da mãe de contração, o bebê sabe que aquilo é um perigo. Agora imaginem, chega-se uma mão ao pé, ou há uma voz, porque as vozes são ouvidas, mediadas pela água, mas são ouvidas, não é? Pelo líquido amniótico. Há uma determinada voz que consistentemente provoca na mãe e logo no bebê reações de relaxamento, o bebê está a aprender. Aquela voz é boa, aquela voz traz tranquilidade, é segura. Não é? Portanto, há todo um mundo de representação e atenção, um mundo de leitura simbólica, se a gente quiser, que está a ser construído. Portanto, basta isso. Outra coisa, os bebés seguem, por exemplo, conseguem seguir luz através do útero. Portanto, eles têm sistemas visuais, eles distinguem mais luminosidade, menos luminosidade. Com o que é que eles sonham? E depois nós temos uma psique à solta. Quando é que a psique é solta? Quando é que a psique é a nossa? Nós só sonhamos com coisas nossas ou sonhamos com coisas partilhadas? Não é? E aqui, bom, temos muito, quer dizer, o Jung, antes da Segunda Guerra Mundial, começou a dizer, eu sei que alguma coisa vai acontecer,
porque nos sonhos dos meus pacientes o mito do super-homem está a aparecer, com histórias pessoais de cada um, mas estes temas estão a aparecer. Não é que aquilo apareceu. Portanto, pergunta excelente. Temos aqui outra pergunta de Elsa Carneiro. Não sei se quer expor a sua pergunta, por favor. Sim, Quer que eu leia? Boa tarde, pela oportunidade. A minha questão era exatamente para estas pessoas, e estou a falar no meu caso em concreto e de algumas pessoas da família, que penso que também a minha mãe, algumas tias, que temos aqueles sonos de 2 em 2 horas, não é? E que sempre que acordamos temos a percepção que sonhamos com algo e umas vezes nos lembramos do sonho, outras vezes não. E depois de manhã, às 5 ou 6 da manhã, temos a sensação que não dormimos, não é? Que sonhamos muito e não dormimos. O que é que está a acontecer? E se isto é normal, se não é normal? Porque com a idade começa a ter alguma dificuldade em lidar com essa situação. Às vezes, quando os sonhos são emocionalmente mais esgotantes, mais exigentes, eles são uma vivência, não é? E de facto, é uma vivência emocional, uma vivência que às vezes apetecia-nos descansar mais. Uma ideia pode ser às vezes descansar mais para termos outros períodos de sono também que compensem isto. Ao contrário de outras pessoas, pode ser, porque uma das técnicas para lembrar sonhos é valorizar os sonhos. Portanto, quanto mais nós falamos deles, lembramos, registamos, mais nós nos lembramos. Vocês, se calhar, precisam fazer o contrário. Precisam falar menos dos sonhos e dar menos atenção e talvez eles não tenham tanta preponderância para vocês. Por outro lado, se calhar aquilo que para as outras pessoas diminui o sono REM e as faz esquecer dos sonhos, pode ser um bocadinho interessante para vocês. Não estou a dizer, provável, não estou a dizer que estou sem achar que é nicotina, nem que tomem benzodiazepinas, nem coisas do género. Mas se calhar há que ver o que é que favorece ou não favorece o sono REM. E aí pode ser também que vocês simplesmente acordem mais vezes e como acordam bastantes vezes vão lembrar-se mais dos sonhos. Portanto, talvez vos esteja a fazer falta criar condições para um sono mais contínuo, mais profundo. Pode até passar pela temperatura do quarto, pode passar por coisas muito contextuais. Muito bem. Muito obrigada. Obrigada. Não sei se a senhora, a Telvira, gostaria de colocar uma questão. Eu acho que pus a mão no ar, não sei. Jesuína Barcelos. Sim, peço desculpa, tenho a palavra. Sim, não era agora já para fazer uma pergunta imediata, eu tinha várias perguntas, mas fundamentalmente para fazer transmitir este meu estado de uma espécie de embalo, quando eu ouço a Sandra Gonçalves a falar destas coisas, eu sinto-me embalada, não para dormir, mas para despertar para outras coisas, para realmente para uma certa experiência de maravilhamento pelo mundo. De repente o mundo de facto é mesmo uma coisa muito mais para além do que aquela representação primeira que a gente tem, e portanto fico neste estado de tal modo que me apeteceria continuar aqui a ouvi-la sem sequer fazer perguntas, só ouvir, deixar que ela fosse de uma coisa para a outra e de outra para a outra, de tal maneira sinto-me embalada, não para dormir, mas para despertar. E, portanto, e agradecer-lhe o que ela consegue fazer, agradecer muito o modo como ela transmite conhecimentos sem parecer nada que o está a transmitir, e pronto, e criando esta dimensão, este estado emocional. E, portanto, é isso que eu queria aqui dizer, e que estou a gostar muito de estar aqui, no meio destas pessoas. Só conheço realmente a Sandra, e agradecer também à Fundação ter feito isto. Eu não conhecia a Fundação, agora tenho mais vontade de a conhecer. E pronto, já estou aqui a olhar para os símbolos universais, mas voltava a dizer isto, realmente há aqui, fica-se num espaço de maravilhamento que eu estou a sentir. Ok, muito obrigada. Só dizer isso. Obrigada. Obrigada, Senhora Telvira, tem que ligar o seu microfone? Para já peço desculpa há bocado da minha intervenção, porque eu não sabia e pronto, eu estava a seguir uma determinada linha, mas está tudo ok.
Eu agradeço realmente à Fundação e à Sandra, que já conheço muito bem e que tenho seguido muitos conselhos dela. Portanto, eu entro mesmo no sonho lúcido. De qualquer modo, ainda não consegui resolver ultimamente alguns, que é os sonhos com a minha mãe. Os outros eu consigo resolver. Esses aí eu já sei que estou no sonho, mas não estou a conseguir aguentá-lo, de modo que então resolvo acordar. Esta é uma questão. Agora, uma experiência é assim, da criança que é sonhada. Eu sonhei a minha filha, eu namorava com o meu marido e nós escolhemos os filhos que iríamos ter, dizer os nomes e tudo. Descrevemos inclusivamente fisicamente como é que queríamos ser, eu olhei para mim, para ele, o que é que eu tinha bonito, o que é que ele tinha bonito em termos de qualidades. A minha filha nasceu exatamente como nós prevemos e com as características que nós lhe tínhamos posto. É claro que há sempre umas falhas, também nós não somos. Portanto, eu acredito perfeitamente, aliás, também já estudei isso com a Sandra, do trabalho do bebê, e tenho o livro que ela escreveu, alguma parte, portanto, do bebê dentro da barriga da mãe. Portanto, fiz esses trabalhos todos, que é muito giro, mas realmente ainda sempre alguma coisa fica por resolver. Foi, na verdade, alguns pesadelos com a minha mãe. E pronto, obrigada. Elvira, obrigada. Elvira, também a ti muito obrigada. Eu fiquei sem palavras, então pronto. Mas então, Elvira, não é? Essa coisa, eu acho isso muito interessante porque eu não percebi se foi intencional ou não. Mas até a Elvira teve ali um momento que disse aquilo que nós previmos, em relação assim, ou seja, eu estava a ouvir uma narrativa que era quase uma narrativa de criação. Não é? Nós estamos aqui a ir buscar o que nós queremos que seja, mas depois há uma modificação do discurso em que a Elvira diz aquilo que nós prevíramos. E acho que isto é muito interessante, não é? Por causa das questões da causalidade outra vez. Nós estamos a perceber o que é ou nós estamos a criar, e quanto disto é que nós criamos e quanto disto é que é percepção, não é? Disto tudo, esta coisa da criatividade. O que é isto da criatividade? Não é? O que é isto? Eu continuo a criar, mas já de olhos abertos e do sonhar acordado. E, na verdade, as coisas que eu crio, claro, com algumas alterações, não é? Que nós não prevemos o mundo todo, mas elas acontecem mesmo. Inclusive, não saber caminhos e eu pedir para ir para um determinado caminho e eu vou de carro, digo assim, vou para aqui ou para ali, e vou ao sítio certo. De pensar que vou falar com alguém, aliás, eu já tinha previsto no meu imaginário que iria estar com a Sandra, portanto, e aconteceu pouco depois de eu ter pensado nisso. Portanto, é assim, nós temos realmente acesso a outras dimensões em que entramos em sintonia, não é? Portanto, em que, e aí a criação é mútua, se eu estou a criar o outro também, portanto, e juntam-se no universo as duas criações, nunca é só minha, é também do outro. E isso eu acredito. E tanto a Sandra foi uma das pessoas que também contribuiu muito, entre outros, claro, para este meu processo de crescimento. É muito interessante. E o que é que a Elvira estava a dizer acerca de acordar com o semblante? Pois esta é uma forma, é muito interessante isto. A nuance é, estas emoções fortes, não é? Tanto podem ser aquilo que nos acorda de um pesadelo, nós acordamos muitas vezes com angústia, com ansiedade, ou com susto, ou com... Não é? Ou às vezes também acordamos num sonho com outro, por entusiasmo, por excitação, mas uma emoção forte faz. Ou para algumas pessoas a emoção forte também as faz ficar lúcidas nos sonhos. Por exemplo, não é? As pessoas que de repente têm um susto muito grande e com isso ganham um distanciamento e percebem, espera lá, mas eu estou a sonhar, não é? Agora, o que é que isso tem a ver com a nossa vida vigil outra vez? Será que nós apanhamos sustos na nossa vida vigil que nos levam a perceber que o nosso referencial não é o nosso referencial único? Ou seja, eu estou aqui a avisar e de repente, peraí, alto. Como é que é isto? Alto e para o baile que eu estou demasiado envolvido. Portanto, estes processos do envolver, do acordar, do adormecer, do acordar, do entrar para dentro e de entrar para fora, são todos eles interessantes. Sandra, posso só pedir-lhe, se puder tirar a partilha, podemos ver as reações. Tem toda a razão, toda a razão. Na partilha. Ok, tá? Estamos. Obrigada. Obrigada, nada.
Como é que foi? Alguém quer partilhar como é que foi algum elemento do nosso contacto com a Medusa? Eu, sinceramente, a mim, eu não gostei. Talvez alguma fase, portanto, vim logo com a Kundalini, como é que a minha Kundalini sobe com muita frequência. Embora eu tenha tido realmente sonhos em que as serpentes são verdadeiras sábias e me dão e direitas. Portanto, eu vejo-as à frente a dar-me indicações daquilo que eu devo fazer. Embora isso me aconteça, não deixa de me assustar de alguma forma. Ok, então vamos pôr esta ideia e depois já falamos aqui de várias. Mais alguma outra coisa? Outras sensações? Posso? Eu tive, quer dizer, aqueles olhos sem olhos era terrível para mim, não é? Era terrível havia ali um equívoco, porque há um sorriso quase malicioso e simultaneamente somos cegos. É terrível. De modo que eu, quando entrei lá dentro, primeiro custa-me imenso entrar, porque eu sou claustrófoba, eu tinha imenso medo de fazer pequenina, depois tinha medo de não voltar, muito medo, os meus medos. E depois, quando entrei lá dentro, claro que era para pôr aquilo aberto, para fazer uns buracos para entrar lá dentro do universo, e saí a seguir, mas tinha que abrir, pôr ali uns buracos. Claro que isto depois, seguindo a linha que apresentaste aqui, Sandra, isto obrigaria eu a pensar o que é que realmente não está aqui, onde é que está aqui a cegueira, não é? O que é esta aflição dos meus olhos que não veem. E outra coisa que também me disseste, obviamente não é para responder aqui, eu também não sei qual é a resposta lá, porque conheço, mas um bocadinho, mas isso que tu estavas a dizer, tu usaste uma palavra muito específica, que havia, não é, um equívoco, exatamente. E se nós estivéssemos a trabalhar sonhos do outro lado, eu diria que esta era uma palavra-chave. E até uma coisa que nós podemos fazer é assim, quando chegamos a uma palavra-chave, podemos repeti-la para nós mesmos. Não te estou a convidar a fazer isto aqui, obviamente, pelas razões óbvias, mas tipo, equívoco. Preenchemos-nos dela, deixamos aquilo ecoar, olhamos para ali, olhamos para este sorriso e para estes olhos, equívoco, o que é que apetece dizer? Ou seja, esta capacidade de deixar vir pode ser potenciada. Nós podemos aqui encontrar os nós em que vamos carregar, não é indiferenciado. Não é? E para ti isto, se calhar aqui nesta Elvira, ia jogar aqui um bocadinho com as outras duas coisas que ela estava a dizer, não é? Com as cobras que ela conhece e com as cobras que a perturbam. E como é que é isto? É claro, nós temos que estar dispostos a ser perturbados. Eu escolhi aquela obra porque ela era provavelmente perturbante para a maior parte de nós. Não é? E eu penso que isso se passa com os nossos sonhos como se passam com outras coisas, como com a arte. Nós podemos passar por ela e dizer, não quero nada com isto, e fiquei pela minha primeira emoção, nem sequer sei o que é que aquilo é, ou podemos entrar um bocadinho em contacto, começamos a deixar-nos perturbar, e depois se calhar passam-se mais coisas, mas passar mais coisas dá trabalho, requer investimento. Obrigada. Se não houver mais nenhuma questão, vamos ter que encerrar. Deixa-me ver. Penso que já não há. Ok. Portanto, vimos aqui que o sonho é empático, não é? Todos nós o vivenciamos, portanto é um tema que mesmo nós na Fundação Coutinho Miranda, a partir da nossa coleção surrealista, facilmente conseguimos chegar ao nosso público, fazendo essas ligações com as suas próprias vivências, e que sonhar é vital para o nosso equilíbrio psicológico, não é? Portanto, foi um objeto de estudo dos surrealistas que tentaram aceder aos sonhos para trabalhar nas suas obras de arte, e na nossa mente, que é só nossa, temos total liberdade para os sonhos, a memória, as emoções e a criatividade, que é também outro dos subtemas que vamos tratar neste Dia Internacional dos Museus, nas comemorações do Dia Internacional dos Museus, para o qual estão convidados também a participar de forma gratuita nas restantes conversas, e espero que tenham gostado. Vou passar a palavra à doutora Marlene Oliveira, diretora artística da Fundação, e muito obrigada. Grata. Sem me alongar, cabe-me agradecer a todos a vossa participação.
Muito obrigada à doutora Sandra e muito obrigada à Joana, que também acompanhou a doutora Sandra nesta conversa sobre os sonhos. Temos um workshop seguido, julgo que alguns de vocês estarão presentes às 5h30, certo, Joana? 5h30? 5. 5. E se tiverem interesse, temos então uma programação em volta das emoções, da criatividade que também falaram aqui e da memória. Muito obrigada e espero que sejam até já.